se piora, você melhora. Mas, enfim, a gente está aqui juntos, mais uma vez, para trabalhar o Evangelho de Jesus, para nos reunir, para sentarmos juntos, para poder compreender a fala do Cristo, essa fala que lá no passado a gente teve muita dificuldade de compreender. No entanto, vieram os apóstolos, vieram aqueles que se tornaram explicadores dos apóstolos, dentre eles o próprio Emmanuel, que, em sua literatura, explica Jesus através dos seus emissários. Que a gente possa ter uma noite de reflexões que verdadeiramente nos auxiliem. Nós vemos aqui, eu imagino que a gente está fazendo até um certo sacrifício, porque a internet que oscila, tem muitos vendo a palestra pelo celular. A gente está aqui porque o nosso coração precisa desse momento de fé. Então, que a gente possa ser contemplado pelos amigos espirituais desse grupo espírita tão querido e que eles possam nos assistir e nos suprir as nossas necessidades espirituais, para a gente sair daqui com a fé renovada, otimistas, com vontade mesmo de, como bem colocou o Pedro na prece, de continuarmos firmes nessa caminhada em busca do aperfeiçoamento moral. Pois bem, queridos, o tema da palestra, Mãos à Obra, é a lição número 1 do livro Pão Nosso. Qual a minha proposta? Eu vou colocar a lição inteira na tela, a gente vai lendo a lição, depois eu volto fazendo alguns comentários. Essa lição tem 9 parágrafos e todos eles têm um conteúdo doutrinário muito, muito intenso proposto pelo Emmanuel. Pois bem, para a gente começar, então, Emmanuel vai utilizar-se de uma fala de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Se você tiver com o livro Pão Nosso, quiser acessar, quiser acompanhar no livro, mas eu vou colocar na tela. Está dizendo assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Em cima desse texto, vem o comentário de Emmanuel. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo descreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre, notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? E vai dizer mais: médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunides, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Bom, essa é a lição que Emmanuel nos traz. Quando a Ana Paula propôs para mim esse tema, eu fui criar essa arte inicial e nós acabamos decidindo ficar com a mesma arte que foi criada pela casa no folder de convite, que é o homem trabalhando a massa do pão. Mas nós pensamos, por exemplo, em outro momento, ter usado, por exemplo, as mãos do oleiro, também colocando mãos à obra.
Pensamos também no agricultor, no homem que conduz o arado, que também é mãos à obra, mas resolvemos optar pela mão na massa. Meus irmãos, a questão está em a gente colocar as mãos à obra, não importa qual seja a tarefa. Vamos ver ao longo desse trabalho que todos nós somos partes integrantes e importantes de uma grande equipe, e que não importa qual é o trabalho que a gente faz, o que importa é se o fazemos amorosamente, pensando no bem coletivo. Não há entre nós nenhum tipo de trabalhador mais importante que o outro. Claro que não. Todos nós temos, cada um de nós, possibilidades que trouxemos para serem aprimoradas e que deveremos aprimorá-las no serviço, desde o mais básico até aquele aparentemente mais complexo. Pois bem, para aprofundar, então, a questão trazida por Emmanuel, ele faz um link, ele vai apresentar o versículo que ele escolheu, é da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. É interessante que Paulo de Tarso e Emmanuel, eles têm uma relação muito forte. Quem conhece a obra Série Fonte Viva vai perceber que, inúmeras vezes, Emmanuel usa da literatura de Paulo. E eu me lembrei de um livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. E ele comenta de um encontro entre o senador Publio Lentulus e Paulo de Tarso, Paulo já convertido. E o texto é uma psicografia de Chico Xavier, de 13 de março de 1940. Eu vou ler o texto rapidamente, não é essa a proposta, mas diz assim: Emmanuel, tendo conhecido Paulo como Publio Lentulus, uma das suas encarnações, ele diz assim: lede as cartas de Paulo e meditai. Vejam que ele está dando o exemplo, porque ele faz a meditação, ele busca a carta de Paulo, e diz assim: convertido de Damasco, foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. A terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiras e pedregulhos. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada por sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma única vez, vi-o uma vez unicamente, quando um carro do Estado transportava o senador Publio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando seu caminho largo, conseguiu conjurar as ameaças. Avistamos, então, um pequeno grupo onde se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. O fato ocorria pouco depois da tragédia, da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro de fé viva, Paulo não pode ser esquecido ou olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Então, havia uma relação de admiração, de respeito de Emmanuel por Paulo de Tarso, a quem ele utiliza várias vezes, como já citei, na sua literatura. É interessante lembrar aqui que, em uma das suas encarnações,
Paulo de Tarso foi... Emmanuel foi padre Manuel da Nóbrega. E, junto com um outro sacerdote, um outro padre jesuíta, chamado... me foge o nome do companheiro agora, até foi a José de Anchieta, fundaram a cidade de São Paulo. Talvez o nome São Paulo tenha sido dado por essa lembrança que Emmanuel trazia consigo como padre Manuel da Nóbrega. Mas, enfim, homenagens à parte, ele utiliza dessa primeira carta para trabalhar o tema mãos à obra. Observe um versículo. Meus irmãos, vou ler rapidamente. Que farei, pois, irmãos? E diz assim: quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É claro que aqui o que Emmanuel está trazendo, o que Paulo trazia, era uma estrutura da igreja cristã da época. O que ele está dizendo eram os títulos, os trabalhos feitos pontualmente naquele momento. Guardem isso para a gente poder entender. E ele vai trazer os 3 primeiros parágrafos da lição, diz assim: a igreja de Corinto lutava contra certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. Eu vou apresentar 3 lutas, rapidamente, dessa igreja dos Coríntios, que necessitou, por exemplo, Paulo escrever-lhes 2 cartas. Uma delas é que eles tinham se dividido. Paulo de Tarso foi o precursor, pregou o evangelho, e dentre aqueles que Paulo pregou a Apolo. E Apolo virou uma liderança também, porque Apolo começou a pregar. Paulo também pregou a Timóteo. E Timóteo começou a pregar. Então, Apolo e Timóteo e outros fizeram seguidores. E havia uma espécie de conflito, porque uns diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Timóteo. Então Paulo vem nessa carta para dirimir esse conflito e diz que não importa, meus irmãos, quem semeou a semente, mais importante é Deus que dá o crescimento à semente, trazendo para aqueles homens de novo o caminho da unidade. Mas o segundo parágrafo diz assim, falando dessa dificuldade forte, vai completar assim: o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Eu quero tratar aqui o segundo assunto rapidamente, porque o terceiro, que é o mais importante, que é abordado no teor da lição. Mas antes disso, o que seria esse Peloponeso? Eu fui no mapa, né? Peloponeso, na realidade, é uma região que hoje fica ali na parte sul, hoje é a atual Grécia. Essa região em verde, vou deixar em verde aí, é o Peloponeso. E a cidade de Corinto, deixa eu aproximar aqui, está ali, uma cidade que é banhada pelo Golfo de Corinto, e do outro lado, o Golfo Sarônico, que faz parte do Mediterrâneo. Por que eu estou colocando isso? Porque Corinto era uma cidade rica, cosmopolita, uma cidade, só para a gente ter ideia, as ruas eram de calçadas de mármore. Se a gente fosse comparar Corinto naqueles dias com a cidade moderna hoje, seria Nova York. E era uma cidade rica porque era a rota do comércio. Corinto tinha 2 portos, e por conta dos portos e da riqueza, os povos eram dados à sexualidade acerba. Havia a prática sexual perversa, coletiva, e aqueles homens, convertidos ao Evangelho de Jesus, tentavam manter os mesmos comportamentos, a ponto de Paulo, esse era o segundo problema, o problema mais espiritual, que Paulo teve que intervir, convidando a um posicionamento. Não dá para ser cristão e ter comportamentos levianos. Não dá para abrir concessões, dizer que é cristão e, por exemplo, está envolvido em prostituição ou então envolvido em negociatas ilícitas. Então, era o convite de Paulo para que aqueles homens não tentassem fazer alianças entre a luz e a sombra. Dito os 2 problemas,
vamos entrar no segundo parágrafo, vamos passar para o terceiro parágrafo, e a gente vai ver qual era o problema também importante, mas que Paulo, que Emmanuel vai trabalhar nessa linha de pensamento da lição Mãos à Obra. Completa-se o texto. Mas podemos insular aquela situação, aquele problema, o versículo, e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Então, a ideia de Paulo de Tarso, a ideia de Emmanuel, é trazer os problemas de Corinto, da igreja de Corinto, trabalhados e solucionados por Paulo de Tarso, para a nossa realidade. Porque, às vezes, meus irmãos, ainda hoje, na infantilidade do espírito mortal, a gente ainda acredita que a gente pode fazer, abrir concessões. A gente, às vezes, fica meio que em cima do muro. A gente quer ser cristão, mas não quer ser cristão. Na época do catolicismo, por exemplo, a gente chegou a uma atitude até meio que insana. Desenvolvemos um adjetivo chamado católico não praticante. Lembra disso? Perguntava a gente, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Não era católico. Para ser católico tem que praticar. Talvez a gente hoje cometa o mesmo equívoco, dizendo que é espírita não praticante. Não cabe mais. Então, os problemas que a igreja naquela época enfrentava são os mesmos. Por isso que ele é transmutado para a realidade do Espiritismo. Então, o versículo que ele começa é o capítulo 14, versículo 26. E no capítulo, no terceiro parágrafo, nos 9, ele vai dizer assim, Emmanuel, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Então, o terceiro problema, já além dos dois citados, a questão da divisão, a questão das práticas sexuais, era essa tendência a querer viver o fenômeno. Será que hoje, na atualidade, eu penso que menos, nós também não temos uma inclinação? Quantas vezes nos batem a porta visitantes querendo buscar uma comunicação, querendo que nós lhes demos informação dos seus mortos? Talvez seja a busca também interna do movimento espírita pelo fenômeno. Mas interessante que nesse capítulo 14, que vale a pena depois os companheiros lerem completo, eu trouxe a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução revista e atualizada. Meus irmãos, são muitas traduções da Bíblia. No Brasil, são 23 oficiais. Pois bem, nessa tradução, você vai encontrar um subtítulo, colocado, é claro, pelos teólogos. E o subtítulo está assim: o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Se quiséssemos trazer isso para o Espiritismo, atualizando a nossa linguagem, ficaria assim: a revelação espírita é mais importante que o fenômeno. Meus irmãos, o fenômeno teve seu lugar, teve o seu momento, foi fundamental. Se não fossem as mesas girantes, Kardec não teria se despertado, trazido interesse para investigar que, por detrás de uma mesa que respondia perguntas, deveria haver um ser inteligente. E é por conta desse fenômeno que Kardec atua e traz-nos a codificação. Mas mais importante que o fenômeno é a revelação espírita. Emmanuel, o mesmo Emmanuel, trabalhando no livro Estude Vivo, no capítulo 40, ele traz aquela conhecidíssima declaração, onde ele vai dizer assim: recordemos, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, a maior caridade, o trabalho mais importante, o que temos feito é divulgar o Evangelho de Jesus. Ele supera qualquer outro que seja linkado ao fenômeno. Dito isso, eu queria pedir aos companheiros para guardarem para mim, coloquei um asterisco, essa palavra caridade, que daqui a pouco eu vou linkar com outro pensamento. Eu lembro os companheiros, mas guardem a caridade. Então, a maior caridade que fazemos pelo Espiritismo é a caridade de divulgá-lo. Pois bem, avancemos então. Voltemos para o texto de 1 Coríntios, capítulo
14, versículo 26. Vou relê-lo. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Vamos supor hoje, cada um de nós temos um talento. Um é expositor, o outro é aplicador de passe, o outro é evangelizador infantil, o outro trabalha com jovens, o outro limpa e conserta a casa. E ele diz assim: faça-se tudo para a edificação. Meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a tarefa. O mérito da tarefa está em ela ter sido feita com capricho e com amor. Não há tarefa mais importante. Cada um atua naquele nível de conhecimento que traz, que veio preparado ou que se preparou, mas não há entre nós trabalhadores mais importantes. Na mesma carta aos Coríntios, só que agora, no capítulo 12, já tinha sido dito, no versículo 31, Paulo colocou assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nós vamos procurar com zelo os melhores dons. Mas quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que nos permitam servir mais e melhor. Então, se o meu talento é educar crianças, eu tenho que me aprimorar nesse talento e trabalhar em favor do bem comum. Mas também, os melhores dons são os que nos tornam mais úteis. Então, se a minha tarefa é colocar a água nos copinhos para codificar, ela não é uma tarefa menos importante do que a direção da casa e nem menos importante que a palestra. Pode ser que a minha atitude amorosa em colocar as águas para codificar tenha até mais valor se eu faço com amor do que o palestrante que veio para se exibir de alguma maneira. Então, não é a tarefa em si, mas como nós a fazemos e se entendemos que elas são parte de uma grande e maior tarefa. Tarefa de levar a mensagem de Jesus ao coração da humanidade. Então, por exemplo, vamos supor aí, vamos pensar num carro de ponta aí, uma Ferrari. O que seria de uma Ferrari? Ela iria a algum lugar se faltasse o volante? Então, o volante é a parte mais importante da Ferrari? Não. Mas se faltasse um pneu, também não iria. Meus irmãos, nós somos uma equipe, independente de quem sejamos, de qualquer que seja a tarefa. Somos reunidos para trabalhar juntos com um objetivo único: levar a mensagem do Cristo ao coração dos homens e exaltar e glorificar o Rabi da Galileia. Então, faça-se tudo para edificação. Era Paulo de Tarso sanando mais aquele problema. Então, tudo que fizermos, façamos para edificação. Eu vou dar um salto aqui e vou até o parágrafo 8º, dividir em duas partes. A parte A diz assim: convençam seus discípulos de que o trabalho e a realização pertence a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, eu fiz o link, esse faça-se tudo para edificação, com o serviço edificante. Será, meu irmão, minha irmã, que na tarefa que eu tenho atuado, agora é uma nova modalidade, na questão virtual. Será que o que temos feito tem sido um serviço de edificação e um serviço de edificação para beneficiar o todo? Pois bem, parágrafo 4º e parágrafo 5º. O quarto diz assim: alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Eu penso que no atual momento do espiritismo, com essa consciência mais ampliada, nós já teríamos superado esse momento, porque havia no passado núcleos que só militavam dentro da questão mediúnica. Nós conhecemos ainda hoje remanescentes da velha guarda que ainda dão mais importância ao trabalho mediúnico, que tem o seu lugar e tem a sua importância, mas que não é melhor e nem mais importante que outros. No entanto, haviam casas que, se não houvesse um médium, eles fechariam as portas. E vejam, meus irmãos, a pergunta principal dessa live vem no parágrafo 5.
quando Emmanuel pergunta por quê? Por que ainda pensamos assim? Por que o fenômeno é tão importante? Porque trazemos uma bagagem do passado aonde o fenômeno nos impressionava. Não tínhamos o controle, não conhecíamos, não entendíamos. Então, aquele sobrenatural nos marcou profundamente. Então, hoje, quando vemos qualquer tipo de fenômeno, ele nos atrai. Mas não deveria ser o motivo principal das reuniões, das aglomerações espíritas. Antes disso, deveria ser levar o evangelho do reino a todos os corações. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nos trazer o chamado sermão profético. E uma das suas falas, ele diz assim: necessário será que esse evangelho do reino seja pregado a todos os corações, e então virá o fim. Então, o fim da era de provas e expiações, para adentrarmos na era de regeneração do planeta, vai passar necessariamente pela pregação, pela divulgação e pela expansão da mensagem evangélica espírita. Meus irmãos, eu fico pensando que um dos ganhos da pandemia, um dos muitos ganhos e aprendizados da pandemia, foi a gente se despertar, nos despertar para essa ferramenta preciosa da internet que não estava sendo bem utilizada. Nós vemos agora companheiros que vão poder depois, essa live vai ser postada no canal do YouTube e vai ficar lá o tempo, por muito tempo, talvez beneficiando outros que necessitem ouvir os ensinamentos que nós estamos ouvindo nessa noite. Meus irmãos, isso é uma ferramenta maravilhosa. Então, seria necessário trabalharmos para que o orbe se transformasse num lugar melhor? Sim, trabalhando o nosso coração, primeiro o nosso coração, mas também expandindo e divulgando o reino de Deus a todas as criaturas. Pois bem, queridos, avançando na interpretação de Emmanuel, na lição número 1 do Pão Nosso, mãos à obra, o 6º parágrafo diz assim: médio algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Então, antes do fenômeno, o grande problema, a grande necessidade é a autoiluminação, encontrarmos a verdade, despertarmos a consciência e entendermos que o Espiritismo é uma ferramenta capaz de nos auxiliar a avançar moralmente e conquistar a felicidade e a paz. Médio nenhum, nem mesmo Chico Xavier. Nenhum médio será capaz. É claro que o trabalho do Chico tem que ser validado, foi imenso, importantíssimo, sedimentou a fase religiosa do Espiritismo já prevista por Kardec, mas nem Chico Xavier, com o lado fenomênico, seria capaz, se não fosse pela sua literatura e pelos ensinamentos, trazer iluminação aos companheiros. É por isso que muitos vêm até a casa espírita e, em busca de tratamento espiritual, estão adoecidos, encontram a cura e não voltam mais. É por isso que as casas, junto com o tratamento que oferecem, também dizem e aconselham a frequência de reuniões doutrinárias. Por quê? Porque o companheiro vai ouvir um conteúdo de informações muito mais importantes do que a cura material, do que a cura física. Ele vai estar conhecendo ferramentas para curar-lhe o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. Quando encontrei Chico Xavier, me lembrei dele, me lembrei também dessa questão do problema fundamental da iluminação, me lembrei de 2 artigos. Na verdade, vou atrelar os 2 artigos de Chico a uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. No folheto chamado Traços Biográficos, impresso pela FEB, comercializado pela FEB, e parece que ele está também gratuito em PDF no site da FEB, diz assim: no início da missão de Chico Xavier, no primeiro encontro com Emmanuel, este lhe deu uma orientação básica para o trabalho que deveria desempenhar. Meus irmãos, acompanhem comigo, escutem com calma. Diz o texto: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel a Chico. Respondeu Chico: sim, se os bons espíritos não me abandonarem.
respondeu o médium. A conversa prossegue. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Coloquei aqui 2 asteriscos, vou recuperar aquele primeiro e daqui a pouco mais esses 2. Trabalhe, estude e se esforce no bem. Então, guardando meus irmãos, estão me acompanhando? Vamos lá. E o Senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Resposta: perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz, né, novo perguntou-lhe: qual o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Meus irmãos, disciplina, disciplina e disciplina. Esse texto me fez lembrar um outro texto de uma conversa de Chico Xavier com Júlio César Grande Ribeiro. Não sei se os companheiros conhecem Júlio César Grande Ribeiro. Desencarnou em 2002, um dos maiores médios do Brasil, um médio com 5 faculdades mediúnicas. Ele era médio de efeitos físicos, médio de cura, médio psicofônico, médio de pictografia, fazia pinturas, e também era médio de psicofonia. 5 qualidades. Veja que conversa. Chico e Júlio César, chamado Julinho, conversando. Deixa eu trazer por que o texto. Começa Chico dizendo a Julinho: Julinho, o servidor mediúnico deve sempre cuidar do campo de aterrissagem dos espíritos. Emmanuel jamais me passou outra orientação. Aviões de grande porte procuram campos de pouso condizentes com as aeronaves. E vai dizendo mais: um planador, um teco-teco, um bimotor, não necessitam mais do que campos de reduzidas emissões. Os aeroclubes, talvez. Diz assim: é por isso que nossos benfeitores recomendam disciplina no serviço, disciplina no estudo e disciplina no amor ao próximo. Observem, resgatando o asterisco, que era a questão da disciplina, atrelada ao trabalho pessoal, ao estudo e ao amor ao próximo. É claro que aqui, atividade em voga mediúnica, meus irmãos, em qualquer tarefa que tenhamos nos imbuídos de fazê-la, é preciso ter disciplina, comprometimento no serviço, no estudo, na preparação e, especialmente, no amor ao próximo. Mas o texto conclui dizendo assim: de minha parte, eu nunca pude deixar essas recomendações a fim de prosseguir servindo com Emmanuel. Esse disciplina, me fez lembrar do bispo de Nevers, do Feto. Esse texto, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, que tem como título o capítulo Bem-aventurados misericordiosos. E do Fleck diz assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Feliz, meus irmãos, daquele que conhece o Espiritismo, mas daqueles que têm a coragem de transformar os ensinos em atitudes. A felicidade, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, está diretamente atrelada ao cumprimento da lei de Deus, num processo de escolha voluntária. A questão, se você buscar no livro, vai encontrar uma fala dos Espíritos, a Kardec, dizendo que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. A necessidade, então, de compreender a lei de Deus, transformando-a em realidade vivencial para conquistarmos a felicidade. Então, diz o Feto: felizes que te conhecem e tiram proveito dos seus salutares ensinamentos. E segue dizendo: para esses que tiram proveito, que conhecem, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Quais são as palavras?
caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade como para si mesmo. Lembram a fala de Emmanuel? A maior caridade, por exemplo, pelo doutrina espírita, caridade da sua própria vocação. Irmão, caridade é a base. Por isso que Emmanuel, por isso que Allan Kardec, inspirado em Paulo Apóstolo, que é o próprio Paulo de Tarso, na Codificação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado também em Santo Agostinho, no capítulo 14, e no Espírito Caritas, no capítulo 14 do Evangelho, teria desenvolvido, criado o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Por que ele diz isso? Porque a caridade é a prática do amor. Meus irmãos, o objetivo da sua vida é aprender a amar. Como espírito imortal, o seu objetivo é amar. No entanto, o aprendizado do amor só acontece por meio do exercício da prática do amor, que é a caridade. E do feto completa-se uma palavra: caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Essa lei, eu imagino que o Fetter, bispo do catolicismo, colaborador de Kardec da codificação, se lembrou de João Evangelista, escrevendo a primeira carta às igrejas, capítulo 4, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque não pode alguém amar a Deus que não vê e odiar a seu irmão ao qual viu. Meus irmãos, era uma lógica intensa. E vejam, João Evangelista, um dos colaboradores também da equipe do Espírito de Verdade, nos trouxeram a informação, nos trouxeram a codificação por meio de Allan Kardec. Então, o problema fundamental é a iluminação, não o fenômeno, mas o trabalho de auto-melhoramento. E esse trabalho, meus irmãos, ele é realizado intensamente de duas maneiras: disciplina e o exercício da caridade. Se quisermos trabalhar, melhorar a nossa performance espiritual, encontrar a iluminação, a busca será por disciplina em cumprir metas e exercitar o amor por meio da caridade. Avançando, meus irmãos, me lembrei de Bezerra de Menezes. Para fechar esse sexto parágrafo, ainda nos restam 3, mas ele diz que aos médios, cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações. Então, não adianta se eu tenho uma capacidade mediúnica desenvolvida, se eu sou médio ostensivo, se a minha mediunidade não é usada para trazer consolo ao coração dos homens. E o consolo, meus irmãos, ele vem por meio do esclarecimento, nós bem sabemos disso. Avancemos, então, para o 7º parágrafo. Nossa tarefa espiritual seria absurda, diz Emmanuel, se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Pouco tempo atrás, eu vi um seminário do Haroldo Dutra Dias, esse companheiro que a gente admira pelo trabalho que ele faz em prol do espiritismo do Brasil e do mundo, e ele comentava que todas as vezes que fizermos o bem, e esse bem for bem só para a gente, o risco desse bem ser um mal é muito grande. Porque, na verdade, para ser bem, tem que ser bem para todos. Tem que ser o bem coletivo, tem que ser pelo bem comum. Então, nós, individualidades imortais, vivenciando uma personalidade momentânea, devemos ceder, abrir mão do que nós achamos individualmente para fazer sempre a opção pelo coletivo. É o coletivo que será o resultado mais evoluído que a gente deverá tomar em qualquer circunstância. Vamos ao 8º parágrafo, a parte final, a parte B, que eu só li a parte inicial, diz lá o texto: ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a
firme decisão do aprendiz de boa vontade, o sentido de conhecer a vida e elevar-se. Interessante que ele fala de aprendiz de boa vontade. Lá atrás, Emmanuel citou a expressão discípulos. Será, meus irmãos, que nós poderíamos, em sã consciência, nos autodeclarar aprendiz do Senhor Jesus? Mas aprendiz de boa vontade? Será que eu posso me intitular discípulo? Sim, porque o discípulo é aquele que segue orientações do seu mestre. Será que temos seguido? Ou, a exemplo da igreja de Corinto, temos tentado estar em cima do muro, no meio termo, quem sabe até ainda conservando escondido alguns comportamentos que não deveríamos mantê-los? É claro que escondemos dos outros, e até mesmo, algumas vezes, de nós mesmos, mas não podemos esconder dos espíritos que nos assistem e nem do próprio Deus. Mas será que eu sou um aprendiz de boa vontade? O que definiria a minha boa vontade? A minha disposição para o serviço? As minhas ideias de cooperação mútua? Será que nós temos sido aqueles que estão dispostos a abraçar com boa vontade, por exemplo, esse momento tão difícil de pandemia? Meus irmãos, é muito difícil ficar sem um abraço, ficar sem a presença dos companheiros. Mas estamos nos desdobrando e conseguindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque alguns de nós tivemos a boa vontade. Porque podemos reclamar. Não vai dar para ficar vendo live em computador, não. Isso é demais. Mas é o que temos. Não temos como fazer diferente. Será que essa atitude deflagra a minha boa vontade? Mas vejam bem, então eu preciso me decidir a trabalhar com boa vontade além do fenômeno. Então, não é porque o meu pai ou minha mãe faleceu e eu nunca recebi uma comunicação que eu vou abandonar o espiritismo. Temos visto isso acontecer, meus irmãos. Viemos em busca de algo pessoal, não do coletivo. E a proposta é amarmos uns aos outros de forma coletiva. E ele diz mais, no sentido de conhecer a vida e no sentido de elevar-se. Então, a proposta espírita mais importante é nós buscarmos a nossa elevação moral. Me lembrei, preparando esse material, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, a comunicação do Espírito Vemonode. Esse capítulo 27 é um guia seguro, junto ao 28, para analisarmos e compreendermos a prece na visão espírita. Vemonode diz assim, coloca-nos em xeque. Ele pergunta, o que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tenho lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Meus irmãos, podemos pedir, sim, um emprego melhor, um relacionamento estável, podemos pedir saúde para a gente e para a família, podemos pedir. Pedidos como esses são analisados, respondidos sim ou não, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a programação reencarnatória. Mas quando pedimos a Deus melhoria moral, paciência, tolerância, aprender a ser menos preconceituoso, aprender a perdoar, essa prece é ouvida imediatamente. E o complemento do Espírito Vemonode diz assim, pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Poucos dias atrás, uma companheira deu um testemunho dizendo que ela estava em busca de uma solução para uma questão específica que, segundo ela, um livro caiu da estante. Um livro caiu da estante. Não houve um terremoto, mas um livro caiu da estante. E aquele livro tinha a informação que ela queria. Quantas vezes, meus irmãos, pedimos a Deus para nos ajudar a vencer um vício, e o telefone toca, e é um amigo do outro lado da linha que não sabia da nossa aflição e toca justamente naquele assunto. Porque o que Deus mais quer da gente é a nossa melhoria moral. E Emmanuel conclui no capítulo 9, trazendo o suprassumo da lição. Ele vai dizer assim, quando vos reunirdes, lembrai da doutrina e a revelação, o poder da palavra, o poder da fala e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai as mãos
a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. A questão 115 do Livro dos Espíritos nos revela de que todos nós temos o mesmo ponto de partida. Fomos criados simples e ignorantes, no entanto, predestinados à perfeição moral. Meus irmãos, a obra principal para que temos que lançar a mão, essa obra é a obra do bem e a obra da luz. Agora, observe que coisa importante. A palavra de Jesus, em Lucas 17, versículo 21, a parte final. Perguntaram ao Senhor, os doutores da lei, perguntaram porque a expressão reino de Deus foi usada por Jesus cerca de 51 vezes no Evangelho. Então, eles perguntaram, Senhor, quando virá o teu reino, esse reino que você prega tanto? Ele vai dizer, o reino de Deus não virá de lá e nem dali, não dirão, ei-lo aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande trabalho a ser realizado é construir o reino de Deus dentro dos nossos corações, é absorver os valores morais do Evangelho, é transformá-los em realidade vivencial, é procurar, mesmo que a duras penas, mesmo que eu tenha que em alguns momentos me desagradar, fazer o que o Evangelho me orienta. Então, diante disso, meus irmãos, vamos colocar as mãos à obra, vamos buscar o trabalho. Quais são as ferramentas? Descobriremos, à medida que trabalharmos e à medida que investirmos com boa vontade nessa caminhada longa de ascensão. Lembra que eu comentei no início que eu tinha pensado em outras imagens? Quando eu pensei aí no pão, eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Um versículo muito conhecido. Paulo, intenso, de novo aos Coríntios, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, é preciso renovar o nosso compromisso de automelhoramento. É preciso que as marcas do Cristo estejam em mim, discípulo do Senhor. Eu preciso me transformar numa nova criatura. Essa nova criatura levaria, no futuro, Paulo de Tarso, pertencendo à codificação, desencarnado, assinando como Paulo Apóstolo, ajudar Allan Kardec a desenvolver a terminologia homem de bem. Homem de bem e nova criatura são os mesmos. E eu me lembrava daquelas características do homem de bem, capítulo 17, item de número 3, onde ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem, meus irmãos, escutem com o coração, abramos a mente, o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Tentar a cada dia ser melhor. Mas quando eu me lembrei dessa nova criatura, lembrei do pão, lembrei do fermento. E me lembrei de Paulo, mais uma vez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 agora, versículos 7 e 8. Diz assim o apóstolo dos gentios: alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. E completa, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Permitir que os frutos do novo homem sejam realidades em cada um de nós. Se eu tivesse escolhido a imagem do oleiro, eu iria concluir com Jeremias, profeta de Jeová, no seu livro, capítulo 18, item 6, de Jeremias: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Há uma canção que nós cantamos que diz isso: Senhor, fazei de mim um vaso novo. Meus irmãos, estamos aqui para ser vasos novos, para deixar de lado a inutilidade e transformarmos num vaso de utilidade coletiva.
Mas se eu tivesse escolhido para terminar dentro do horário e abrir as perguntas, a questão do arado, do homem que lança a mão do trabalho com as mãos. Eu me lembrei de Lucas, capítulo 9, versículo 62, palavra de Jesus. Diz assim o Rabi: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, é preciso lançar a mão do trabalho. O trabalho, a edificação do reino de Deus em nossos corações. O trabalho, a edificação do reino de Deus no coração dos homens. Será que estamos dispostos a abrir mão, de alguma maneira, nos sacrificarmos para poder ser esses que atuam efetivamente no trabalho para o qual fomos designados? Sim, não fomos convidados ao descanso e à ociosidade. Fomos convidados a um trabalho participativo com Jesus, suas equipes, onde o alvo primordial somos nós mesmos, mas também somos partes para atingir outros alvos que estão no coração dos homens. Então, fica aí como reflexão final. Tomara que sua resposta seja sim. A pergunta é, então vamos colocar as mãos à obra? Vamos sair daqui, meus irmãos, para fazer a parte que precisamos fazer? Vamos sair daqui para fazê-la melhor, com mais capricho, com mais cuidado, a fim de que possamos, com algum tempo depois, colher os frutos da melhoria moral e, consequentemente, os frutos da colheita da paz, da harmonia, da serenidade, do discernimento, do contentamento, da alegria, os frutos que vão nos levar à verdadeira felicidade que só nos sobrevirá por meio do verdadeiro aprendizado do amor. Então, meus irmãos, diz-nos Emmanuel, mãos à obra. Deus possa nos abençoar e eu fico aí disposto à disposição dos companheiros que quiserem fazer uma pergunta, fazer uma colocação, trazer uma experiência, né? Pedro vai conduzir o pessoal nesse trabalho.